Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Alberto. Muito bem, retomando os trabalhos, então, dessa tarde de quarta-feira, dia 14 de outubro. Vamos ao julgamento do item 44, conselheira Luciana, Hidromax Alumínio Limitada. Esse caso aqui, presidente, é um caso de exclusão do Simples Nacional pela constatação de débitos, né, pendentes em nome da empresa Hidromax. Desses débitos, né, quando intimada sobre o ADE, a empresa ela se insurge, né, levantando várias questões de cunho constitucional e alega estar passando por dificuldades econômicas. Inclusive ela chega a reconhecer os débitos, menciona inclusive que posteriormente a esse período período de regularização, teria feito o parcelamento deles, né, mas que pagou a parcela, se limitou a pagar a parcela mínima e logo depois rescindiu o parcelamento justamente por estar passando por dificuldades econômicas, e que o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas previsto na Constituição deveria abarcar essa condição para que ela, né, pudesse permanecer desenvolvendo a sua atividade econômica. Esses argumentos foram rechaçados pela DRJ, né, justamente porque aqui nós não temos competência para apreciar argumentos dessa natureza. E passando ao voto já, eu estou mantendo, né, as razões de decidir da DRJ justamente por essas questões, inclusive até porque a própria empresa reconhece a existência do débito, né, e justifica não conseguir regularizá-lo em razão de questões financeiras, e que nós aqui não podemos, né, embora, né, seja caso de se compadecer com a situação deles, nós não podemos acatar esses argumentos para anular o ato de exclusão. Então, em razão da aplicação da súmula 2 CARF, também eu estou votando por não conhecer do recurso. Eu vou só ajustar o voto aqui. Ao invés de negar provimento, é não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso voluntário. Isso. Muito bem. Só um momentinho. Doutor Camerano. Então, acompanha o relator. Retificando aqui, só um minutinho, presidente. Eu acabei mencionando o ato de exclusão, mas não, aqui é termo de indeferimento de opção, mas os motivos são, assim, as razões de decidir são as mesmas, foi só na hora de mencionar o nome do documento. Como são vários processos do Simples ali, mas esse caso aqui é termo de indeferimento de opção. Ok. Doutor Carlos André. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Marcelo. Presidente, nesses casos eu voto pelo conhecimento e pelo não provimento. Pelo conhecimento e não provimento. Isso, negar provimento. Tá. Doutora Mauritânia. Eu também tenho votado nesse sentido do conselheiro Marcelo, de negar provimento. Tá. Então eu também voto com a relatora, tá? Então temos por maioria de votos não conhecer do recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo e Mauritânia, que votavam por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok?
Muito bem. Passemos ao item 46, conselheira Luciana, Ferraz e Pinheiro Limitada. Só um minutinho para abrir o voto aqui, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da RJ Florianópolis, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a exclusão do Simples Nacional através de ato declaratório executivo, em razão de a contribuinte incorrer em exercício de atividade vedada. Aqui, no caso, né, a acusação é de que ela exercia atividade de intermediadora de negócios, enquanto ela aduz que seria mera correspondente bancário, e que a atividade de correspondente bancário garantiria a permanência no Simples. Aqui, no caso, a DRJ chegou a converter o julgamento em diligência para que a contribuinte apresentasse o contrato ou documento similar que atestasse que no ano de 2005 ela teria atuado exclusivamente como correspondente bancário do Banco BMG S.A., bem como para a análise de documentos. Né, feito isso, a diligência foi respondida pelo Banco BMG, onde, conforme o entendimento aqui da DRJ à época, ela considerou que realmente se restaria, né, afastada a atividade de correspondente bancário, vez que, segundo o documento apresentado pelo próprio Banco BMG, a contribuinte aqui ela seria responsável pela intermediação de negócios, vez que a atividade dela era justamente atuar como representante na comercialização ali de produtos financeiros, né, contrato principalmente para o público de aposentados e pensionistas. Inconformada com o resultado do julgamento, ela interpôs recurso voluntário, no qual trouxe a mesma linha de argumentação da manifestação de inconformidade, pugnando pela nulidade do ADE ou subsidiariamente que ele fosse declarado sem efeitos a partir da data da sua publicação. Não é sem efeitos, desculpa, é seus efeitos. Declarados seus efeitos a partir da data da publicação do ADE, que excluiu a recorrente do Simples, e não considerando seus efeitos retroativos. Ela argui uma preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a mera declaração de exclusão representada pelo ADE não lhe viabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa também. É o relatório, passo ao voto. Em relação a essa preliminar de nulidade e cerceamento de defesa, ela já havia sido afastada pela DRJ, né, no sentido de que o próprio processo administrativo e análise da manifestação de inconformidade supriria essa ampla defesa, justamente porque pela lei do processo administrativo é através da manifestação de inconformidade que a contribuinte pode, né, trazer aos autos seus argumentos e as provas que julgar pertinentes. Então, que a declaração contida no ato representaria apenas o início, né, desse procedimento e não o seu fim. Então, por esses motivos, mantenho a decisão tal qual proferida na origem e também rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, o ato declaratório executivo de 27 de janeiro de 2010 foi mantido porque, no caso em exame, fundamentou-se não restarem dúvidas de que a atividade correspondente bancária exercida pelo contribuinte
não estava incluído no rol das vedações dos optantes do extinto Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das micro e pequenas empresas de pequeno porte, para que uma pessoa jurídica pudesse ser efetivamente correspondente bancário no ano calendário de 2005, enquanto deveria observar o disposto na resolução do Banco Central, posteriormente alterada pela resolução Bacen 3.156 de 2003. Portanto, nos termos do acórdão de piso, a pessoa jurídica que prestava serviço de correspondente bancário conforme a regulamentação do Banco Central, desde que não incorresse em nenhuma das demais hipóteses de vedação previstas na legislação, podia optar pelo extinto Simples Nacional. Para tanto, não atuava como a empresa atuava como intermediária de negócios. Ela não era mera executora material de operações. Tanto que para a aferição das operações por ela praticadas, foi efetuada uma diligência junto ao Banco BMG, tendo referida instituição financeira se manifestado em 18 de março de 2015, folhas 86, dadas a clareza e objetividade da declaração prestada pelo banco, considerou-se que o contribuinte, apesar de ter requerido diligência, não atendeu a intimação específica para esse fim, que era de concluir que a pessoa jurídica efetivamente não poderia ter optado pelo Simples Federal, justamente por exercer a atividade de intermediação de negócios vigente à época. A recorrente em recurso, ela seguiu insistindo nesses mesmos argumentos, no sentido de que nunca teria exercido atividade vedada, e que a decisão de origem seria fruto de interpretação imprecisa da resposta trazida pelo BMG. E volta, e voluntário também insistiu nos efeitos, na não retroação dos efeitos da declaração. Contudo, como já mencionado, os argumentos da recorrente já haviam sido refutados na origem, justamente por considerar que o ponto central do litígio consistia em saber se as atividades exercidas pelo interessado subsumiam ao artigo 9º, inciso 8º da Lei 9.317 de 96, segundo o qual aquele que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor, enfim, teriam que dependessem de habilitação profissional legalmente exigida, teriam ingresso vedado ao Simples. Então, para melhor compreensão da sucessão dos fatos que culminaram com a emissão do ato declaratório, eu transcrevo aqui os fatos que haviam sido apurados já na origem. Então, em 3 de março de 2009, já havia sido lavrado auto de infração contra o interessado, que for objeto de outro processo, justamente para a formalização da cobrança do crédito tributário decorrente de omissão de receitas, justamente a partir do confronto entre os valores informados pelo Banco BMG como retenção de fonte no ano calendário de 2005 e os valores declarados e escriturados pelo contribuinte. Então, aqui no caso, realmente ficou demonstrado que o BMG remunerava serviços por prestados, mas que esses serviços tinham efetivamente a natureza de comissão, corretagem e remunerações por representação comercial e pela mediação e realização de negócios civis e comerciais. Então, pelas próprias declarações do banco e pelos documentos amealhados pela fiscalização, realmente ficou demonstrado que as atividades com o Banco BMG decorriam da intermediação de negócios, fato que é condizente, inclusive, com a atividade da empresa prevista em seu contrato social, que é corroborado tanto pela DIRF apresentada pela fonte pagadora, bem como pelas notas fiscais acostadas aos autos pela fiscalização.
Então, diante desses documentos, é que entendeu-se por bem lavrar, né, o ato de exclusão, e não tendo a contribuinte conseguido trazer aos autos elementos suficientes para desconstituir, né, essa constatação realizada pela autoridade fiscal, no sentido de que ela apenas exercia atividade de correspondente bancário, eu estou mantendo a decisão de origem e negando provimento ao recurso voluntário. No mais, quanto à questão da retroatividade dos efeitos da exclusão, também na linha do que nós já decidimos aqui anteriormente, né, não seria o caso de se aplicar os efeitos a partir do ato, mas sim, né, desde o início do ano calendário. Razão pela qual mantém a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Vamos à votação, então, doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Doutora Mauritânia. Acompanhe a relatora, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade do ato declaratório de exclusão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 47, conselheira Luciana, BL Loss e Souza Serviços Agrícolas Limitado. Esse caso aqui, ele também trata de ato de exclusão do Simples Nacional, em razão da empresa, né, em setembro de 2014, possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal. A cientificada do ADA interessada apresentou defesa, onde alega que possui débitos, porque de forma ilegal teria sido impedida de realizar os parcelamentos requeridos no refis da crise, Lei 1194 de 2009, que diante da solicitação de parcelamento com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haveria que se revogar o ADE que determinou sua exclusão do Simples Nacional. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, haja vista a ausência de demonstração sobre a suspensão da exigibilidade dos créditos que deram origem à exclusão, além do que restou observado pela autoridade que a autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre questões relacionadas à inconstitucionalidade de lei tributária, não devendo aplicar a legislação vigente. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando que não há qualquer óbice para que sua dívida fosse inserida no refis, tendo a recorrente, inclusive, efetuado o pedido de parcelamento dos débitos. Desta forma, requereu o cancelamento da exclusão da empresa do Simples Nacional, bem como que se considere consolidado o parcelamento, revogando-se o ato declaratório. Passo ao voto. Esse é o relatório, passo ao voto. Recurso voluntário é tempestivo, aqui ficou um parágrafo a mais. Recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. A exclusão da recorrente do Simples decorreu da constatação da existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal, exclusão formalizada em 2014. Aqui, nós estamos diante daqueles casos onde nós reconhecemos a nulidade do ADE pela aplicação da súmula 22 do CARF, justamente em razão do ADE não trazer a descrição a respeito dos débitos que o originaram, remetendo a contribuinte à busca, né, da identificação desses débitos
no site da Receita Federal, de modo que verifica-se nos autos que não há nos autos qualquer documento indicando quais seriam os débitos motivadores da exclusão, até para que fosse possível a análise do argumento principal do recorrente no sentido de que tais débitos poderiam ou não ter sido objeto de parcelamento, seja pela Lei 11.941 de 2009, seja pela superveniente 12.996 de 2014. Assim, há de se analisar preliminarmente a nulidade do ODE pela falta de indicação de quais foram os débitos que motivaram a exclusão. Assim, verifica-se que assiste a razão ao recorrente na alegação de sua nulidade diante do prejuízo causado à defesa, pela falta de comunicação clara dos débitos que motivaram a exclusão. Embora no acórdão da RJ tenha restado especificado quais débitos motivariam a exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do ato declaratório executivo por aplicação da súmula 22. No mais, considerando que a contribuinte também traz algumas alegações que dizem respeito à ilegalidade e constitucionalidade, e ofensa, justamente pela ofensa de princípios constitucionais, principalmente em razão do pleiteado tratamento favorecido às micro e pequenas empresas e questões envolvendo isonomia diferenciada nesse tratamento, entendo também que nós não temos competência para nos pronunciar sobre esse assunto e no que diz respeito a esses argumentos, aplico a súmula 2. Então, ante o exposto, não conhecidos os argumentos de cunho constitucional, voto em dar provimento ao recurso, anulando o ato declaratório executivo de 10 de setembro de 2014. É o voto, presidente. Alguma dúvida? Passemos à votação, doutor Cameira. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos. Eu acompanho, eu só queria fazer uma pequena observação, que não é a aplicação direta da súmula, porque a súmula é do Simples Federal, mas uma aplicação analógica ou enfim, da lógica jurídica, a interpretação que dá sustentação à súmula. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com... Eu acompanho o voto. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, a afastar as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o ato declaratório executivo da DEF Ponta Grossa, número 114.565, de 10 de setembro de 2014, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Ok? Item 49, conselheira Luciana, Fábio Magalhães, ME. Esse processo, ele trata de termo de indeferimento de opção. Aqui, no caso, o termo de indeferimento de opção, ele aponta a existência de 2 débitos pertinentes a... Deixa eu só ver aqui. A janeiro e junho de 2007. No caso aqui, o contribuinte, ele aduz prescrição, desses débitos no momento da opção. Então, por esse motivo, ele entende que seria razoável que lhe fosse deferida a opção pelo Simples Nacional. Esse argumento do contribuinte, ele foi afastado, justamente porque quando da análise da manifestação de inconformidade pela DRJ, chegou-se à conclusão de que esses débitos, referentes a janeiro e maio de 2007, nos valores de R$ 246,00 e R$ 116,53,
eles teriam sido objeto de um outro pedido de parcelamento, que havia sido formalizado pelo contribuinte em 2008, né, e esse, conforme extrato constante desse parcelamento nos autos, esse parcelamento envolvia vários outros débitos pequenininhos também, né, ele fez uma consolidação de vários débitos e fez esse parcelamento em 2008. Esse parcelamento acabou sendo rescindido posteriormente por falta de pagamento, né, tendo-se chegado a esses valores de saldo remanescente a pagar aqui. Seguido disso, ele formalizou um novo pedido de parcelamento, o que acabou, né, impedindo a ocorrência efetiva da prescrição. Então, assim, a DRJ ela já havia analisado essa situação e realmente consignou que até em atendimento ao artigo 174, inciso 5º, salvo engano, que esses débitos não estariam prescritos justamente por conta dessas sucessivas condutas do contribuinte em parcelar esses débitos e rescindir parcelamento e formalizar novo parcelamento, e, enfim. Ele foi postergando essa situação. Além disso, ele traz, né, uma nova alegação de que, quando intimado do indeferimento da opção, ele teria buscado junto à Receita Federal a regularização desses débitos, mas que por problemas operacionais ali no sistema ele não conseguiu emitir as guias, não conseguiu pagar isso em tempo, e esses débitos acabaram ficando em aberto justamente por conta dessa dificuldade aí operacional na emissão das guias, e que ao procurar a Receita Federal presencialmente, eles sempre remetiam para que ele buscasse isso através dos sistemas eletrônicos e ele não conseguia fazer. Enfim, só que isso ele apenas alegou e não chegou a demonstrar. Então, por essa razão, foi mantida o indeferimento da opção pela DRJ. Em sede de recurso voluntário, né, já passando ao voto, ele reitera esses mesmos argumentos, né, primeiro no sentido de que esses débitos estariam prescritos à época do pedido, né, da opção, e segundo que, ainda que se eles não estivessem prescritos, dada essas várias tentativas frustradas dele de regularização em tempo, né, e não conseguindo, isso teria caracterizado a boa-fé dele apta a elidir esse indeferimento de opção, até porque ele teria feito tudo que lhe estava ao alcance à época. Contudo, analisando a prova constante aos autos, já desde o início, né, o que a gente tem aqui é que, efetivamente, os débitos apontados ali no termo de indeferimento de opção, eles realmente foram submetidos a 2 pedidos de parcelamentos que acabaram sendo rompidos, né, o que acabou postergando, interrompendo a ocorrência da prescrição, e culminou no fato deles realmente estarem ativos à época do termo de indeferimento. E em relação às tentativas frustradas, o único documento que consta nos autos que efetivamente ele teria requerido através da internet a emissão dessa guia para regularização dessa situação, ele está a folha... Folha 26. Estariam os parcelamentos ali, e ele data de 19 de dezembro de 2007, né, ao passo que o pedido de opção seria de janeiro de 2017. Então, assim, a única tentativa frustrada que ele comprova de regularização já foi no final do exercício, né, e depois de muito passado o tempo que ele tinha para promover essa regularização. Então, assim, eu estou mantendo a decisão da DRJ, estou negando provimento ao recurso, né, embora, assim,
diante dessa situação, né, de ter aqui valores ínfimos e até um indício de que o contribuinte ele teria realmente tido essa dificuldade na regularização, mas dada essa prova objetiva que a gente tem nos autos, eu não vejo como votar de outra maneira. Né, até se os senhores tiverem, principalmente o Dr. Camerano, né, que tem um certo conhecimento de simples, né, e conseguir apontar outra alternativa aqui, mas eu sinceramente não vi como solucionar a questão a não ser negando provimento ao recurso. É o voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração? Não havendo, passa a votação. Doutor Camerano. Doutor Luciano, também não vejo saída, não. Acompanhe a relatora. Doutor Carlos. É com a relatora. Doutora Letícia. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, também voto com a relatora. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutora Mauritânia. Voto com a relatora. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, a gente encerra a pauta do dia 14 de outubro, da tarde do dia 14 de outubro. Tá? Eu vou pedir o apoio que pare a gravação, por gentileza.